a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem o que sabiam eram os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, que ficaram ali muitos dias. Glória a Deus. Aqui é uma palavra a qual ela faz parte da minha transformação de libertação. Eu era uma jovem que morava no Nordeste, no Piauí, Piripiri, Piauí, uma cidade muito pequena, a qual, quando eu entendi, quando eu estava já adolescente, com entendimento, o Senhor lhe bateu várias vezes na minha porta. Muitas pessoas batiam na porta da minha casa, evangélicos, perguntando se eu queria aceitar a Jesus. Mas a minha palavra era não. Eu dizia que eu não estava preparada, porque eu era muito apegada às coisas materiais, a qual aquelas que, quando nós vamos para a presença, o Senhor nos limpa, que é as vestes. Eu gostava de usar vestes sensuais. Eu não queria pôr as vestes que o Senhor queria para mim. Não vestes somente no exterior, mas o Senhor, quando nós vamos para a sua presença, Ele nos veste por completo, de dentro para fora. Porque não adianta você estar com uma veste linda por fora, mas dentro você ser um sepulcro encalhado, como Jesus falou para aquele povo religioso. Jesus, Ele olha lá de cima e Ele sonda os nossos corações. E assim foi. Jesus, Ele fez eu passar por processos para que eu pudesse me render aos seus pés. Mas eu continuava com o coração duro, com o coração de pedra. Não queria me dobrar, não queria, aleluia. Eu até queria os milagres de Jesus, sim, como todo mundo quer. Eu até queria chamar Ele de Pai, só que eu não queria obedecer a Ele. Eu não queria um compromisso com Ele. E assim, esse amor era da boca para fora, como todo mundo. Muitos dizem que ama Jesus, mas não faz a vontade dele.
aleluia. Mas quando nós decidimos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, Ele começa a trabalhar. Então, mesmo eu sem merecer, o Senhor, Ele trabalhou na minha vida, me deu um casamento, a qual eu pedi a Ele, mesmo na minha teimosia, dentro do meu quarto eu pedia para Ele um esposo, pedia a Ele um esposo que me respeitasse, um esposo que não me deixasse só à noite, porque é o costume da minha cidade, as pessoas casar e deixar suas esposas sozinhas à noite, eu não queria aquilo. E Deus, Ele é fiel ainda que nós não fomos fiel. E Ele me ouviu, preparou um esposo para mim, e já era Deus trabalhando na minha vida, já era Deus preparando para mim estar hoje aqui falando para você do meu testemunho. Casei e casemos e viemos para Campinas, a qual eu fiquei dentro da minha casa com uma criança que eu já tinha de 4 anos, a qual eu não tinha amigos, eu não tinha família por perto, meu esposo ia trabalhar, eu ficava sozinha, e ali já era o tratar de Deus comigo, para poder já fazer algo na minha vida. E eu gostava muito de cantar, mas eu cantava para o mundo, cheguei a cantar em conjuntos do mundo, mas Deus não deixou prosseguir isso para a minha vida, porque Deus, Ele tem além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. A vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E ali saiu do meu coração esse desejo de cantar. Mas quando eu me casei, que eu vim para Campinas, me deu aquela vontade de novo de cantar. Comecei a sonhar com um CD, mas ainda não era o plano de Deus. E Deus, Ele preparou para me vir morar no bairro Santo Antônio, a qual nós estávamos já planejando para voltar para a nossa cidade. E Deus, Ele mudou a rota, Ele nos trouxe para um lugar bem humilde, aonde Ele nos pôs ali em uma casinha nossa mesmo, aleluia, ao lado de um pastor e de uma missionária. Ali eu estava com o meu filho que tem 11 anos, ele tinha 4 meses, e na gestação apareceu 2 hérnias da minha barriga, uma no umbilical e outra inguinal. Já era a mão do Senhor tratando comigo para mim hoje estar aqui contando esse testemunho. Quando eu fiquei muito preocupada, mas como eu falo para você, ainda nós sendo infiéis, Ele continua fiel. Ele viu a minha sogra para cuidar de mim na gestação, porque Ele é misericordioso, Ele é bom. E minha sogra me ajudou na gestação. No final da gestação eu estava com muito medo dessas hérnias. Foi aonde o Senhor tocou em mim para me poder me render aos seus pés. Então eu ia para a igreja, começava a ir lá para frente, eu ia para a igreja Deus e Amor, a gente ia. Uma vez eu fui reclamando a primeira vez para a igreja Deus e Amor, porque eu dizia que eu não queria o barulho dos crentes, não era para mim. Eu nasci em um ambiente que as pessoas tinham outra religião e eu queria permanecer naquela religião. Então eu continuei dizendo que eu não iria sair. E quando eu cheguei na igreja, eu sentei no último banco e Deus, Ele usou um vaso tremendamente. Ele falou para mim, disse: olha, você aí que está de óculos, Deus manda te dizer que vai transformar a tua vida da água para o vinho. A
Assim como Ele fez naquele casamento, assim Ele fará na tua vida. Mesmo sem entender, eu recebi aquela palavra e guardei no meu coração. É bem verdade que também na primeira casa que eu e o meu esposo morava, recém-casados, eu falei para Deus, agradecendo o casamento, e eu, como Deus já estava trabalhando na minha vida, a gente ia assim para a igreja, outras igrejas evangélicas, só que eu saí do caminho. Não, eu não quero ficar aqui, mas eu falei assim: Deus, eu entrego o meu caminho a Ti. Se o Senhor me quiser nesse caminho da igreja evangélica, Deus, o Senhor pode me levar. E se o Senhor for nesse caminho que eu estou, eu ficarei nele. Aí entra o Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu entreguei sem entender a palavra de Deus, mas eu entreguei o meu caminho ao Senhor, sem saber nem que existia esse salmo, porque eu não entendia da Bíblia, eu não sabia nada, eu lia, era como um livro comum. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer essa noite, se você tem algo para Deus resolver, entrega a Ele, entrega nas mãos dEle. Se não é possível para você, entrega nas mãos do Senhor, mas espera o tempo dEle, confia no tempo dEle, porque quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, sem eu nem entender, o Senhor, Ele trabalhou num tempo determinado. Passamos muitos anos, uns 3 anos ou mais, eu não sei exatamente, mas foi uns 4 anos, né, irmão? Uns 4 anos, o Senhor, Ele me levou para o caminho dEle. Voltando aqui para o testemunho, viemos da Deus em Amor, mas nós não nos batizamos lá. Deus, Ele nos levou ali para a igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e ali o Senhor, Ele fez a obra. Mas antes de eu descer as águas batismais, o Senhor, eu fui voltando para a cirurgia, que eu falei para os irmãos que eu estava com 2 hérnias, e foi esse ponto que o Senhor achou para trabalhar na minha vida, para me render aos seus pés, ao lado de um pastor e de uma pastora. O pastor, como o pastor aqui falou, tem que ser pastor que fala a verdade na sua cara. Vai até doer, mas ela transforma a vida. O pastor falou para mim: olha, esses deuses que vocês servem, ele não faz nada por você. Ele leu para mim o Salmo 115 e falou para mim que era pecado adorar a imagem de escultura, que era isso que eu adorava, era isso que eu falava que era Deus, mas eu botava a imagem de escultura em segundo lugar, mas eu ponhava a imagem de escultura em segundo lugar na minha vida. E o Senhor, Ele não quer somente uma parte, Ele quer adoração exclusiva somente para Ele. Ele quer que nós adoramos e exaltamos somente a Ele, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. E ali o pastor fazia culto, o meu esposo ia e eu não queria ir, porque eu continuava batendo na tecla que, mesmo eu entregando, meu coração estava duro. Eu dizia que não queria, mas eu já tinha lançado a palavra para o Senhor anos atrás, eu já tinha entregado para Ele e Ele não esquece.
Eu e você, nós esquecemos do que nós falamos, mas Deus não. Quando nós entregamos na mão dele, ele não esquece. E ali o pastor marcaram a cirurgia, e eu fui fazer aquela cirurgia, e outra pessoa se operou no meu lugar. Deus fez eu voltar para trás, porque eu falei assim: Deus, se eu não morrer nessa cirurgia, eu te aceito. E Deus, ele não aceitou, porque ele não aceita a proposta do ser humano. Ele faz como ele quer, ele faz do jeito que quer. Voltei para trás, e Deus, ele preparou o meu batismo. Deu tempo eu me batizar, ele preparou tudo, e eu fiz diferente. Eu disse assim: Deus, eu faço esse propósito com o Senhor. Se eu, quando me chamarem para a cirurgia, eu irei louvar um louvor para o Senhor. Rabai, Sherida, Rabai, show. Lembrando do que o irmão falou de Lázaro, aleluia. Ele deixou morrer o meu sonho de querer cantar, para ele ressuscitar no tempo dele. E foi no meio da minha dor que ele ressuscitou. Eu disse: Deus, eu irei te louvar antes de ir para aquela mesa de cirurgia. E Deus, ele fez chamar o meu nome antes do que eu imaginei. Logo ligaram para mim e me chamaram. Eu prometi ao Senhor, fui na igreja e pedi oportunidade. E eu louvei esse louvor assim: quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da extremidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpos e glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Aleluia. E eu louvei esse louvor e fui para a cirurgia. Para você ver como a batalha na minha vida estava tão grande, que para mim ir primeira vez para essa cirurgia, esse pastor que eu falei para vocês, ele foi comigo 5 horas da manhã. Foi a pastora e uma missionária para interceder por minha vida, porque aquele dia Satanás, ele contava com a minha morte. Ele contava que eu não iria voltar daquela cirurgia. Mas o meu Deus, o teu Deus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está sentado, aquele que foi morto, aquele que ressuscitou, aquele que subiu ao céu, está à direita de Deus Pai. Ele bradou lá do alto e me deu um livramento. Rabai, cheia, rabanai, ramai, rebai, chorenda, cheia, ramai, ramai, cheia. Porque ele sondou o meu coração e ele sabia que quando eu me rendesse aos seus pés, eu verdadeiramente eu iria o adorar em espírito e verdade. E diante de Deus, aqui dos irmãos, eu digo para os irmãos: eu não sei viver sem o Senhor. Eu não sei viver sem a presença do Senhor, porque Ele é tudo na nossa vida. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Ele disse: se nós passar pelo fogo, nós não se queimaremos. Ele disse: se nós passarmos com Ele pelas águas, nós não se afogaremos. O mundo, ele está aí se destruindo.
vai guardar, o Senhor Ele vai proteger debaixo das suas asas. Raia rabachorida laxé, rida chorida lamarida oxé. Ele está chamando, Ele está chamando, porque breve a trombeta vai tocar. Para aqueles que estão na presença será um glorioso dia, será um maravilhoso dia, mas será triste para aqueles que zombaram, que escarneceram do Senhor. E Jesus não poderá fazer nada, porque Ele já deu o seu sangue, Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que perder a sua vida por amor de Cristo será ganho. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. E batizei, o Senhor está fazendo a obra na minha vida. Tenho 9 anos de batismo, e desses 9 anos, Senhor, até hoje, eu estou aqui de pé, e eu creio que eu continuarei de pé, através da graça e da misericórdia do Senhor. Esse pastor me levou em pontos de pregação, nova convertida, comecei até a pregar, falar de Cristo, do amor de Cristo, comecei a louvar ao Senhor, e através desse pastor, eu também nova convertida, o Senhor Ele me deu louvores. Comecei a gravar os louvores que o Senhor me deu, e eu não entendia. O meu esposo gostava de um dos louvores, mas eu não entendia que era já uma promessa do Senhor para me dar, para me gravar um CD. E falando ali com o pastor em oração, ele disse: Deus vai fazer algo na tua vida, você vai gravar um CD. E eu me alegrei naquela promessa, eu creio naquela promessa. Deus, Ele quer que você creia, porque aquele que não crê, ele não pode receber o Senhor. Aquele que não recebe a promessa do Senhor, não pode se cumprir na vida dele, porque ele tem que crer. Aleluia. E eu tomei posse daquela promessa e entendi que era o Espírito Santo de Deus me dando louvores, a qual esse Espírito Santo foi o louvor que Deus me deu. Você vai ver eu clamando por o Espírito Santo, eu clamando por a presença do Senhor. Essa letra eu era nova convertida, clamando ao Senhor por a presença dEle. Você vai ver que eu estou clamando por a presença, porque eu era nova convertida quando o Senhor me deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus, Ele fez uma obra maravilhosa. O meu sonho era casar na igreja, e o Senhor era na católica, mas o Senhor não permitiu, porque os planos dele é melhor. Ele queria que eu casasse na igreja evangélica para poder fazer a obra dele, e Ele nos deu um casamento na igreja muito lindo. Os irmãos abençoaram, os irmãos ali nos ajudaram e realizou o meu sonho. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele tinha um propósito comigo na igreja evangélica. Aleluia. E esse propósito é ganhar almas, é dar fruto para o reino dos céus. Aleluia. Quando a pastora me convidou naquele dia, eu não recuei, porque o bom filho tem que obedecer ao seu pai. Aleluia. Tem que confiar no seu pai. Jeremias ali falou: Senhor, eu não sei falar, mas Deus falou para Jeremias.
Jeremias. Não diga que você é uma criança, Jeremias, porque aonde você for, eu é que falarei através da tua boca. Eu porei as palavras minhas na tua boca. Vai, rebaixei. Deus está dizendo para Jeremias esta noite: vai aonde eu te mandar. Fala o que eu te mandar, porque sou eu falando através da tua boca. Não tema, não tema aqueles que duvidam que não é eu, dizendo que você está se fingindo, mas não ouça a voz do inimigo, porque sou eu na tua vida. Assim manda te dizer o Senhor dos Exércitos, aquele que vive, que reina para todos sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E na pandemia eu gravei o meu CD. Me perguntem como eu gravei. Se eu tenho condições, não. Eu gravei com a fé. Meu esposo e meu filho sabem. E meus amigos, meus vizinhos sabem. Foi com a fé. Olhar e dizer: foi Deus, porque ela não tem recursos. Mas o Senhor, Ele cumpriu. Na pandemia, no meio da pandemia, eu dei culto de ação de graças, agradecendo essa vitória. E eu pensei que seria só aquele CD, porque nós pensamos pequeno, né, pastora? Eu disse: tá ótimo, realizei meu sonho, tá muito bom. Mas Deus lá de cima estava olhando: não, tem mais para você. Não é só isso, minha filha. Você se conforma com tão pouquinho. Ele está te dizendo essa noite: você está conformado com esse pouquinho? Deus vai te dar mais. Deus vai aumentar o azeite na tua vida. Deus vai fazer transbordar. Ele vai fazer melhor do que você pensa. Aleluia. Na tua oração você está pedindo uma coisa, mas Ele vai fazer outra, pastora. Ele está te dizendo: pastora, você está me falando nas suas orações uma coisa, mas Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Você está pensando numa coisa, mas Ele vai fazer maior do que você pediu e do que você imaginou. Ele manda você anotar nesse dia, e você crê. Eu tenho ouvido o teu clamor, eu tenho ouvido a tua oração, eu tenho colhido as tuas lágrimas. Mas eu estou contigo em todos os momentos. Em todos os momentos, filha, eu estou contigo. Eu não te deixo, eu não te desamparo. Eu tenho algo contigo muito grande nessa terra, e nada poderá impedir, porque antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Marca o culto de ação de graça, marca a data já da comemoração, porque eu vou fazer. Reina Lavarebaixa, porque eu cuido dos meus, eu cuido dos meus pequenininhos na terra, eu cuido daqueles que confiam em mim, eu surpreendo aqueles que creem, eu surpreendo aqueles que têm a fé, mesmo que acho que é
vento, aleluia, e gravei o meu CD. Esse testemunho eu abreveio, não conto detalhadamente porque é muito grande. Se eu for contar, não dá tempo. Eu pulo algumas coisas. Eu peço a Deus: Senhor, deixa eu falar aquilo que o Senhor quiser. Bota na minha palavra o meu testemunho, aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, aquilo que edifica a tua igreja, aleluia. Eu não sou, mas Ele é. Eu não sou nada, mas Ele é. Aqui só quem tem que crescer é Ele. Só quem tem que ser exaltado é Ele. Sem Ele nós não fazemos nada. Sem Ele nem as palavras saem da nossa boca. Sem Ele, aleluia, nós não podemos nem enxergar nada. É Ele que nos dá a luz dos nossos olhos. É Ele que nos dá a nossa audição. Então adore esse Deus. Exalte a Ele. Às vezes na hora da nossa prova, da nossa luta, nós não queremos ser gratos por aquilo que nós já temos. Nós temos a vida aqui, nós temos garantido a vida no céu, porque enquanto nós adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor, o nosso nome está garantido no livro da vida. Então Deus, Ele está dizendo essa noite: eu estou tirando essa tristeza do teu coração, essa angústia que te aflige, isso que não está permitindo você avançar. Eu toco no teu coração essa noite com as minhas mãos e tiro essa angústia. Eu sou aquele mesmo do casamento que Ele transformei água em vinho. Eu estou aqui para transformar. Eu estou aqui para aliviar o teu fardo. Eu estou aqui para te alegrar. Tem vinho para ti, tem alegria do céu para a tua vida, aleluia. Ele está alegrando o teu coração. Tem vinho novo, tem coisas novas para a tua vida. Ele te diz: te alegra, porque tem vinho novo. Tem vinho novo. Aqui no casamento você vai ver que aqueles convidados, eles tomaram o vinho, mas eles nem imaginavam que tinha um vinho melhor. Assim é eu e na sua vida. Jesus, Ele tem coisas melhores para mim, para você. Jesus tem algo maravilhoso que vem lá do seu trono. É a sua paz, o seu amor, a sua alegria, os frutos do Espírito. Você tem um coração sensível de liberar perdão, aleluia, de você perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que te perseguem, aqueles que te maltratam. Ele hoje está, aleluia, tirando esse fardo dos teus ombros. Ele está alegrando a tua alma. Ele está limpando os caminhos para você passar. Ele está tirando todo entulho, tudo aquilo que o inimigo pôs no teu caminho para tentar atrapalhar a tua chegada lá na frente. Ele está limpando, porque Ele é poderoso, e agindo Ele, quem impedirá? Raio rebada cheira, manais, rida
igreja, foi aqui, pastor, que o Senhor escolheu para me contar o meu testemunho, porque Ele conhece o coração do Senhor, Ele conhece o coração da senhora pastora. Ele sabia que vocês iam acreditar no que Deus ia falar através da minha boca aqui, e Ele não pode permitir que você vá em lugares que vão duvidar, porque Jesus, quando Ele estava num lugar que não criam nele, Ele se retirava, porque é por a fé. Nós vamos se salvar é por a fé. E o Senhor está entristecido em muitos lugares, porque Ele está levando os seus profetas, e as pessoas estão zombando, as pessoas estão deixando de receber o milagre, porque eu recebi a transformação, porque mesmo na minha ignorância, eu respeitei a palavra do Senhor, eu tomei posse daquela palavra de transformação. E o meu esposo viu uma pessoa que era preocupada com as vestes. Hoje, do jeito que eu estou aqui, eu sou em casa, e eu falo para todo mundo, não foi eu não tinha forças, irmão, eu não tinha força de ser transformada, mas Ele transformou a minha vida. E todo dia eu digo, Senhor, me transforma cada dia mais, tira de mim aqui de dentro tudo aquilo que não te agradar, tudo aquilo que o Senhor não quer, limpa da minha vida, porque lá em Apocalipse diz, quem for limpo, se limpe mais, quem for sujo, se suje mais. Então, irmãos, é tempo de você olhar para o céu e clamar a Deus e pedir para Ele limpar, para nós não sermos rejeitados naquele dia, para que naqueles dias nós não vamos ser pegos de surpresa e Deus falar, aparta de mim, que eu não vos conheço, aparta de mim, malditos. É isso que Ele vai falar para muitos. Tu cantou no meu nome, tu pregou no meu nome, mas eu não estava contigo. E nós temos que clamar a Deus para não ser um desses. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas que nós sejamos umas ovelhas aprovadas por Senhor. Também na minha igreja já contei uma parte do meu testemunho, mas eu digo assim, não é todo lugar que o Senhor permite, mas assim, esse tempo todo foi essa igreja que o Senhor escolheu. E se Ele escolheu, está escolhido. Porque o pastor falou assim, conta o teu testemunho, não foi, pastor? O Senhor conta o teu testemunho. E eu contei porque Ele falou. Por isso que o Senhor queria que eu contasse aqui, porque Ele usou o seu esposo para dizer, conta, venha contar o seu testemunho, aleluia. E eu louvo a Deus por esta oportunidade, eu louvo a Deus por a confiança dos pastores. Que Deus venha abençoar grandemente vocês, de uma maneira sobrenatural, que esse lugar entre almas rendida aos pés do Senhor, almas que venham a ser limpas por o poder da palavra que sai desse altar. Que o Senhor me abençoe a todos que estão aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nessa noite eu recebi a minha porção. Eu vou para casa com a minha vitória, com a minha bênção, porque o Senhor, Ele não despede seu povo de mãos vazias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar aqui encerrando, vou estar louvando um louvor para dar encerramento, e eu quero agradecer a Deus e aos pastores e a todos ovelhas do Senhor que estão aqui. Não sou aquela pregadora que Deus está me capacitando agora, peço perdão alguma coisa, mas eu creio
creio que Deus cada dia vai me capacitar e vai capacitar nós todos para a glória e honra do nome do Senhor. Amém.